Bem, como você já deve saber, o ex-presidente Jair Bolsonaro está condenado por golpe de Estado e preso. E isso já é notícia velha, inclusive. E isso é uma notícia muito ruim para qualquer um que não goste do sapo barbudo cachaceiro, até porque, bem, ele era o único cara que tinha carisma o suficiente para bater de frente com o painho. E como a eleição de 2026 está batendo na nossa porta, já que nós já estamos em dezembro de 2025, e que o candidato escolhido pelo PL, que é basicamente o partido de direita mainstream daqui do Brasil, assim como o PT é o partido de esquerda mainstream aqui do Brasil, foi o Flávio Bolsonaro, um cara conhecido nacionalmente pelas suas controvérsias envolvendo laranjas e rachadinhas, e um cara chamado Queiroz. O que nós devemos nos perguntar é: o que deu errado com a direita no Brasil? Historicamente, pessoas da direita brasileira, como Francisco Vilela Barbosa, Afonso Pena, Plínio Salgado, Emílio Médici, Gilberto Freire e muitos outros, eram tudo menos liberais. O que aconteceu com a direita brasileira para ela se tornar americanófila, protestante e liberal? Bem, basicamente, isso se deve a uma importação do neoconservatism americano, somado ao crescimento artificial de denominações protestantes aqui no Brasil, patrocinado pela CIA. Tais denominações protestantes, se por um lado são mais conservadoras do que a CNBB, por outro lado, elas são completamente americanófilas e sionistas, né? E esse americanismo e esse sionismo dos evangélicos, somado com a importação da ideologia dos neocons por parte da nova direita que surgiu em 2013, se expandiu em 2014 e se consolidou por fim em 2016, tendo se tornado vitoriosa em 2018, é basicamente uma cópia do neoconservadorismo americano. Não possui nenhuma raiz histórica no Brasil. E isso é o grande problema dessa direita nova do Brasil. Ela não é brasileira, ela é uma importação estrangeira. E ela não é conservadora o suficiente, e ela é, em essência, uma direita gatekeeper. Ela é uma direita que deseja manter o status quo, reformar o sistema de dentro, mas sem mudá-lo drasticamente. O clássico, jogar dentro das quatro linhas. E agora você deve estar me perguntando: qual é a solução para a direita brasileira? São os NRX que o Império apoia? Será que é narcocapitalismo que o Paulo Cogos defende? Será que é o chamado tecnotenentismo, essa ideologia completamente oximorônica e esquizofrênica que o MBL está desenvolvendo? E eu digo que nenhuma delas é a solução para o Brasil. Mas antes de nós conhecermos qual é a direção que a direita brasileira quiser tomar, se ela quiser vencer não só a eleição de 2026, mas também esmigalhar a esquerda brasileira, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à minha palavra. E agora vamos pro vídeo. Mas agora você me pergunta: por que o Brasil não precisa de nenhuma dessas ideologias neomonarquistas, capitalistas contemporâneas, como o hoppianismo, o neo-reacionarismo, ou então esse tecnotenentismo, que nem monarquista é, digamos assim, é uma tecnocracia autoritária e capitalista que os membros do MBL querem instaurar, uma importação tosca do Dark Enlightenment, dos NRX, dos neo-reacionários.
porque nós já temos uma tradição monárquica muito forte aqui no Brasil. É um país, né, o Brasil, assim como Portugal, um daqueles países que tem um sentimento monárquico muito forte, né, de acordo com certas pesquisas. Cerca de 10% dos brasileiros são a favor da restauração do Império, e os republicanos convictos são apenas uns 60%, de acordo com o plebiscito que fizeram nos anos 90 para ver se o país ia restaurar a monarquia, ia virar uma república parlamentar de mão beijada pro centrão, ou se ia continuar presidencialista. 60% apenas votaram nos republicanos. E isso se deve em grande parte ao fato de que eles fizeram uma grande campanha para difamar o nosso passado imperial, com a propaganda republicana nesse plebiscito, inclusive chegando ao ponto de comparar o império com a ditadura militar. Além disso, o tecnotenentismo, o neorreacionarismo e o hoppianismo, eles sofrem dos mesmos problemas que o bolsonarismo sofre no quesito de economia, pois é uma ideologia economicamente liberal e, portanto, antinacional, né? E o brasileiro médio, ele odeia o liberalismo econômico. E aqueles que gostam do liberalismo econômico no Brasil, a maioria deles ou são esquerdistas moderados ligados ao Fórum Econômico Mundial e à ONU, como é o caso do FHC, ou então são millennials e zoomers de classe média alta e classe alta que nunca passaram dificuldade na vida. E uma coisa que a direita brasileira precisa entender é, por mais que o conservadorismo social seja relativamente popular no Brasil, sendo mais popular no interior e nas áreas mais pobres do Nordeste e do Norte, bem como no interior do Centro-Oeste, do Sudeste e no interior do Sul, o liberalismo econômico não é popular. E ele não funcionou, ele não funciona. O capitalismo liberal, eu vou te dizer o que o capitalismo liberal é, de fato. O capitalismo liberal é a venda da pátria para o estrangeiro. Ele destrói a qualidade de vida das pessoas, afoga o brasileiro médio em dívidas, né, que os banqueiros, filhos da puta, ficam cobrando dele. E ainda por cima, adivinha só? As empresas privadas que os liberais conservadores, os tecnotenentistas, os anarcocapitalistas e os NX tanto idolatram são as mesmas megacorporações que financiam pautas identitárias. Basta você ver como que certas marcas, como a Netflix, elas promovem a mensagem do politicamente correto, do progressismo e da degeneração, mesmo sabendo que vão perder clientes, mesmo sabendo que vão perder dinheiro. Que coisa, não? Elas fazem isso porque, para elas, o que mais importa hoje em dia é avançar as pautas subversivas delas e não o lucro. E é claro que existem exceções de empresas que abraçaram o wokeismo e abandonaram, como é o caso mais emblemático da Budweiser e da Harley Davidson, que há pouco tempo atrás estavam fazendo propaganda com travesti e agora estão tentando recuperar a confiança do Homer Simpson americano médio. Mas isso não é a regra geral. E uma coisa que Bolsonaro e sua turma precisam entender de uma vez por toda é que nós, da geração Z, a maioria da gente, não gosta do sistema neoliberal capitalista vigente. Independente de nós sermos tradicionalistas católicos, nacionalistas, que votariam no Plínio Salgado se ele estivesse vivo e fosse candidato à presidência, ou então no Enéas, né, seguindo a mesma lógica, ou então de nós sermos e-girls que votam no PSOL e pintam cabelo de roxo, nós não gostamos do capitalismo, tá?
E é por isso que eu mesmo não me considero exatamente como de direita. Eu diria que eu sou muito mais uma terceira posição política do que propriamente um direitista, porque eu não gosto do direitismo econômico, apesar de eu também não gostar do esquerdismo econômico, no caso o socialismo. Mas existe uma coisa que o zoomer médio odeia ainda mais do que o capitalismo, e essa coisa é o neoconservadorismo na política externa, é o atlantismo, tá? Nós estamos cansados, né? E em todo mundo de você ter um governo que se importa mais com os interesses de Israel do que com os interesses do próprio povo, que prefere vender arma para israelense e derrubar governos no Oriente Médio que se opõem a Israel, como é o caso do Bashar al-Assad, do que cuidar da própria população e sabendo que as consequências de derrubar esses governos que se opõem a Israel podem ser nefastas, como você viu, a derrubada do Saddam, deixando um vácuo de poder imenso que levou à ascensão do ISIS, ou então a guerra civil na Síria e a derrubada do Gaddafi, que levou à crise migratória na Europa, que inundou a Europa com pessoas que não tem nada a ver com a Europa. Mesmo os esquerdistas, né, na geração Z, e em especial as mulheres, dada do que enquanto que os homens da nossa geração são majoritariamente de direita, as mulheres são majoritariamente de esquerda, elas não gostam do atlantismo, e eu vou dizer uma coisa, elas gostam ainda menos do atlantismo e muito menos ainda do sionismo. Basta você ver os protestos em todo mundo contra o Netanyahu. E basta você ver como que a dissidência italiana se aliou com a esquerda italiana para protestar contra o governo pró-Israel da Itália. Mesmo a dissidência italiana e a Meloni tecnicamente sendo ambos de direita. Percebem como que liberalismo econômico puxa saco de estrangeiro, puxa saco do status quo, isso não funciona com as novas gerações? E como isso não funciona para o conservadorismo, não funciona para promover a nossa agenda de apoio à natalidade, de preservação da cultura nacional, de exaltação dos heróis, de recuperação dos valores tradicionais. Percebem como que isso não funciona pra gente? E eu digo mais, esse apoio da direita brasileira ao liberalismo político, né, que é a democracia liberal, ao liberalismo econômico e, é claro, aos Estados Unidos e a Israel, isso é o maior ralliement da história da humanidade. É literalmente uma vítima de um serial killer pedindo pro serial killer ter piedade dela e ajudar ela a escapar. Não faz o menor sentido. E ainda que as razões dos esquerdistas se oporem ao sionismo e ao capitalismo degenerado de hoje em dia sejam ligeiramente diferentes do motivo da direita raiz que vem ganhando força nas novas gerações. Se opor a essas mesmas coisas, né? É aquele clássico. Você apoia a Palestina porque você odeia etnoestados, né? Ao contrário do status quo liberal, que odeia todos os etnoestados com exceção de Israel, e se você reclamar, você é um antissemita, né? Não, elas são contra qualquer tipo de etnoestado, enquanto que eu me oponho ao Estado de Israel e ao sionismo porque eles controlam o mundo, entre aspas, né? E eu não tô dizendo que eu acredito isso, eu só tô dando exemplo. Não, nós não somos iguais. Isso é o clássico meme. Nós não somos iguais, com o Giancarlo Esposito aí na foto, né? Ainda que sejam por motivos diferentes, isso mostra
que em certas questões nós podemos concordar, né? E mais uma coisa, até o mais devoto antiprogressista da geração Z fica cético de votar no Trump e no Bolsonaro se ele vê a seguinte mensagem fictícia, mas que reflete perfeitamente a realidade. Saudações, meus caros cidadãos americanos. Hoje forças ocultas me convenceram de uma ideia maravilhosa. Precisamos invadir o Irã para trazer a democracia, o Estado laico, o feminismo e o aborto para o Irã. E se você reclamar, você é um intolerante, um antissemita que precisa ser exterminado e removido da sociedade. Mas agora, o Zoomer conservador que votou no Trump, ele vai votar de novo no Trump se ele ouvir essa mensagem do Trump? É claro que não! Né? Tá vendo como que isso não funciona? Você puxa saco do status quo e ao mesmo tempo querer o apoio da geração que mais odeia o status quo? Mas o maior problema desses tecnotenentistas e NRX do MBL, bem como esses anarcocapitalistas, é que eles caem no mesmo problema materialista, né, do neoconservadorismo brasileiro. Isso é um problema ainda maior do que o apoio dele, do que um apoio ao capitalismo, né? Ou até mesmo um apoio ao atlantismo e à União Europeia, Ucrânia, Israel, Taiwan e essas baboseiras aí, né? Até porque, pelo menos o Renato impera. Eu não sei como que o MPL tá hoje em dia no geral, mas eu sei que o Renato impera, ele não gosta de atlantismo, mas enfim. Eles caem no mesmo erro materialista dos neocons, ou seja, além de quase sempre caírem, ou melhor, sempre caírem no erro capitalista dos neocons, eles caem no mesmo erro materialista dos neocons. Veja o que os NRX defendem, veja o que os anarcocapitalistas defendem. Puro materialismo, nada de metafísica, nada de transcendência, nada de religião. Isso é um grande repelente de jovem, considerando que aqueles nascidos entre 1995 e 2010 são a primeira geração nascida após 1945 que é mais religiosa do que os seus pais, mas também mais religiosa até mesmo que os seus avós, né? Basta você ver as estatísticas, né? Jovens no Reino Unido, que é um país tradicionalmente protestante e hoje em dia ateu, né? Hoje em dia estão lotando as igrejas no Reino Unido, as igrejas católicas no Reino Unido. Na França, está tendo um número recorde de batismo de jovens adultos, né? E também na Bélgica, a mesma coisa. O único país do mundo onde isso não está acontecendo é a Alemanha. Que, infelizmente, a Igreja Católica Alemã é basicamente uma instituição do Estado liberal alemão, que é controlada pelo Estado alemão através de impostos que o Estado hiperburocrático alemão coleta à força dos fiéis católicos alemães. Isso, inclusive, é uma das causas da apostasia em massa que está ocorrendo na Alemanha, além do progressismo nas fileiras do clero alemão. Nos Estados Unidos, estamos tendo um recorde de batismo de jovens adultos e adolescentes. No Brasil, além disso, que estava antes de 2010, o catolicismo estava caindo, sei lá, 10% a cada 10 anos. Pela primeira vez, isso não caiu tanto assim. Caiu tipo uns 7%, né? E mesmo o ateísmo, ele não cresceu tanto assim. Assim como o protestantismo também não cresceu tanto assim, né? O ateísmo cresceu 2 pontos, enquanto que o protestantismo cresceu uns 4 pontos. Por que será? Talvez seja porque a geração Z está redescobrindo a fé católica. E, é claro, também, né, algumas fés, algumas denominações cristãs também tradicionais, embora errôneas, como é o caso da
igreja greco-cismática dita ortodoxa. Eu mesmo sou um grande exemplo disso, haja visto que eu fiz crisma e catequese não porque o meu pai mandou eu fazer, apesar dele ser católico, né? Mas sim porque eu quis fazer, porque eu tive vontade de fazer. Foi algo que veio de mim e não, né, de fatores externos. E o que esses tecnotenentistas e ANCAPs, com exceção do gigaché de Paulo Cogos, estão fazendo para ganhar o apoio e fortalecer essa nova geração de recém-convertidos à única e verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo? Absolutamente nada. O máximo que você tem é o Renato Impera, que reconhece a importância cultural do catolicismo, mas ele é um ateu, né, ou agnóstico, não sei. E esse apoio dele é uma coisa completamente utilitária. Ah, nós vamos apoiar o catolicismo porque assim nós poderemos combater com mais eficiência o progressismo. É uma coisa completamente utilitária, não tem nada de metafísica, nem de transcendência. E agora você me pergunta, o que você me sugere, Pedro, pra gente vencer as próximas eleições e vencer a esquerda no geral? Muito simples. Tradicionalismo brasileiro, nacionalismo brasileiro. Pensem, o que Enéas Carneiro, Arlindo Veiga dos Santos, Plínio Salgado, Gustavo Barroso, Miguel Reale, Gilberto Freire, Francisco Vila Barbosa, Marquês de Olinda, Dom João VI, Dom Pedro I e Princesa Isabel tinham em comum? Todas essas são personalidades nacionalistas. Eles estão cagando e andando. Quer dizer, estavam cagando e andando porque eles estão mortos para o sistema liberal, o regime político liberal. Estavam cagando e andando para o liberalismo econômico. Para eles, o que importava era se aquilo iria beneficiar o povo brasileiro, não se o PIB ia crescer. Essa ideia de que, nós podemos fazer o que quisermos desde que o PIB cresça, né? Isso é coisa de neocon idiota, tá? Um verdadeiro conservador, um verdadeiro tradicionalista, um verdadeiro patriota sempre coloca o seu povo e o seu país em primeiro lugar, né? Depois vem o PIB. E como que podemos fazer isso? Muito simples, substituindo o capitalismo liberal, não pelo socialismo, porque isso não vai dar certo, isso vai piorar ainda mais as coisas, mas com o corporativismo, com o distributivismo, colaboração de classes em oposição à divisão que só serve aos interesses apátridas. Desalinhamento com as potências atlantistas e construção do Brasil como liderança regional no contexto de um mundo multipolar, tá? Já chegou a hora do Brasil tornar-se o que ele é, a quarta Roma, né? Porque a primeira Roma foi o Império Romano original, a segunda Roma foi o Império Bizantino, a terceira Roma, né, foi o Império Espanhol, na minha opinião, e o Brasil, né, é claro que ele se enquadra na categoria de quarta Roma, tá? Ao invés de idolatrar a democracia e o iluminismo, nós devemos lutar pela restauração da monarquia não parlamentar, não constitucional, não cerimonial, mas soberana e tradicional, colocando ênfase no papel do monarca como líder nacional que garante estabilidade e unifica a nação, e nos corpos intermediários, como os municípios e as corporações de ofício, como limitadoras naturais do poder do monarca ao lado da igreja, que também é uma limitadora. Tá? É isso. Muito simples. E, eu não poderia esquecer, ao invés de ficar fazendo concessão pra progressistoide, tipo, eu votei no Holiday porque ele é gay e conservador, né? Como que isso é possível? Não. Luta sem tréguas contra a subversão. Guerra contra a subversão. É isso que vai animar as pessoas para a luta, tá? Então é isso, o vídeo
vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar e falou!